Bem, a propósito, agora conversar com o secretário municipal de saúde, Ademir de Souza. Bom dia, Ademir. Bom dia, Daércio, bom dia, Adalberto, Felipe Manhã, toda a equipe da Saudades FM, bom dia a todo o nosso povo. Essa avaliação que a gente fez dos números locais aqui, mostrando uma queda de quinta para cá, o que não acontecia por cerca de um mês quase, né? Isso é alentador e ao mesmo tempo preocupante, porque o que eu vejo é que a queda do número de pacientes, a queda do total, se dá entre pacientes de outras cidades, Ademir. Pois é, os números são ainda bastante preocupantes, né? A gente continua mantendo, assim, com pequenas oscilações, para mais ou para menos, dependendo do dia, mas o fato concreto, que eu acho que é relevante, para que a população se conscientize, a gente possa ajudar na conscientização das pessoas, é que a gente continua com a UTI totalmente ocupada, e isso não é bom, né? Porque é exatamente essa a discussão que se faz, que a gente acompanha durante a pandemia toda, que é a questão do colapso no sistema hospitalar. Porque se você tiver um número grande de pessoas que vão se contaminando, esses casos podem se agravando, e se você necessitar de um leito de hospital, eles não existem, né? Então, isso é muito importante para que a população possa acompanhar. A gente torce, evidentemente, para que os números caem, mas a gente acompanha. Então, depois de 15 dias, quem acompanha o noticiário nacional, depois de 15 dias nós tivemos ontem, novamente, um aumento na média de mortes no Brasil. Então, isso não é bom. Isso chama a atenção de todos, independentemente do setor, do segmento que tem a sociedade, a atenção, o sinal vermelho está se acendendo novamente para que a gente tome cuidado com essa questão, que a gente tem aí, passa por um processo já há alguns dias da liberação de alguns setores da economia, e isso tem movimentado as pessoas, isso tem feito com que as pessoas circulem mais. Nós vimos agora há pouco o Beto Garcia falar da quantidade de denúncias que houveram nesse final de semana de aglomerações. Quer dizer, isso são todos dados importantes para que a gente possa prestar atenção, porque a gente pode correr o risco de haver novamente um recrudescimento da pandemia, o que não é bom para ninguém. O que traz aqui o secretário é outro assunto, na verdade, dentro do que é a saúde, mas um outro assunto, que é especificamente mais 8 médicos que deverão atuar nos ESFs. Mas antes de entrar nesse assunto, que é o assunto da matéria, também não tem como deixar de perguntar qual é a situação de momento e nesta manhã do estado de saúde do prefeito. Olha, nós temos assim, desde a semana passada, já é de conhecimento público, nós tivemos um processo de melhoria, de recuperação do quadro clínico dele. Passamos, inclusive, por um processo de extubação na semana passada, né? Ou seja, ele foi desentubado na semana passada, e logo depois de umas 3 ou 4 horas que ele estava desentubado, os médicos acharam por bem fazer a chamada reintubação, porque você tem um processo que é natural de pessoas que passam, principalmente por uma patologia que teve uma gravidade do tamanho que teve do prefeito Adalto, que foi um choque séptico de proporções bastante grandes, em razão do rompimento do intestino que ele teve. Então houve a necessidade, mas uma necessidade de reintubação por questão de segurança, para conforto do próprio paciente, que é assim que eles denominam, vamos dizer assim, na linguagem médica, né, Daércio? Então fez essa reintubação com menos sedativos do que ele estava anteriormente, até porque nós temos uma situação clínica de controle da infecção que o prefeito sofreu, está com os batimentos cardíacos controlados, com a pressão arterial controlada, agora pela manhã com uso mínimo de drogas para manter essa questão da pressão arterial e da hemodinâmica dele, e também o uso do tubo de oxigênio com pouco oxigênio usado por esse sistema. Então, assim, a gente tem uma condição clínica dele, evidente que o caso bastante grave, que inspira bastante cuidados, mas assim, em uma relação, vamos dizer assim, relativamente uma situação muito mais tranquila do que a gente já passou alguns dias atrás, no início de todo o processo que aconteceu com ele. Então a gente aguarda com tranquilidade,
que esse período possa passar rapidamente. Ele tem força, ele, inclusive, nós tivemos a oportunidade em algumas vezes de conversar, ele está consciente, inclusive, na data de ontem, os familiares conversando, ele atende, vocês não falam, evidentemente, mas você pergunta para ele, ele sabe onde ele está, ele sabe quem são as pessoas do lado dele, o que demonstra também que o prefeito Adalto não teve nenhum agravamento, vamos dizer, neurológico em função do choque séptico que ele sofreu. Então a gente está assim, pedindo ainda e agradecendo a todas as orações, a todo o carinho da nossa população que tem se manifestado, pedindo ainda que a gente continue nessas orações e confiando no grande trabalho a quem eu, em nome da Marília, do Maurício e da família, agradeço toda a equipe do Hospital Carlos Fernando Malzone, que tem feito um trabalho maravilhoso e que tem conseguido manter essa situação. Então, essa a situação do momento, Darcy. Muito obrigado, secretário. Agora, a informação que eu traz aqui é essa de que Matão deve contar com mais 8 novos médicos que atuarão nas unidades dos ESFs, como são chamados, e que eles vêm por conta do programa Mais Médicos do Governo Federal. Quando é que esses médicos estarão disponibilizados, secretário? Exatamente, Daércio. Na verdade, isso, rapidamente, só para lembrar, nós fizemos já logo no início da administração, a partir de janeiro, nós fizemos uma discussão com a diretoria do hospital, o prefeito Adalto acabou encaminhando um projeto de lei para a Câmara e nós fizemos uma parceria. A ideia inicial, uma vez que estava suspenso a liberação de médicos pelo governo federal, nós íamos contratar os médicos de ESF através de um convênio com o hospital. O que aconteceu é que em março, no início do mês de março, o governo federal reabriu a possibilidade, com a questão da pandemia, o governo federal acabou reabrindo a possibilidade de adesão de municípios para que pudesse disponibilizar mais profissionais para poder trabalhar na cidade. Matão fez a sua adesão novamente e nós fomos contemplados com a vinda de mais 8 médicos. Na verdade, eles já foram homologados. Na semana passada, eles já se apresentaram, os 8 médicos se apresentaram na cidade. Nós tivemos aí uma semana de treinamento do sistema de gestão da saúde. Eles tiveram a oportunidade de conhecer os profissionais das unidades onde eles vão trabalhar e também foram apresentados nas unidades na última quinta e na última sexta-feira, e a partir de hoje todos esses médicos começam a atuar nas nossas unidades de ESF, né? Então cada qual nós dividimos aí os ESFs, até porque a gente já tinha alguns profissionais que atuavam na cidade, mas a partir de hoje eles começam a trabalhar também nas unidades. Então, só para deixar aqui para a população e do seu programa também, a doutora Gabriela e a doutora Kaline vão trabalhar no ISF do Nova Cidade, a doutora Cláudia e o doutor Tiago vão trabalhar na ISF do Residencial Cavioli. Lá nós já temos a doutora Thalita, que atua, então nós vamos ter 3 equipes funcionando a partir de agora no Cavioli. Nós vamos ter o doutor Felipe e a doutora Tamires, que vão atuar no bairro Bom Jesus, e lá nós já temos a doutora Ana Vituri, que está de licença, né? Mas nós já temos um médico, então vai ser mais uma unidade que vai trabalhar com 3 equipes também, e também o doutor Felipe e a doutora Amanda, que vão atuar no portal Terra da Saudade, Jardim Popular, onde nós já temos, na verdade, que atua lá o doutor Hernani, que é uma outra unidade também que vai trabalhar com 3 equipes. E isso vai se somar esforços. A doutora Sidneia no Jardim Aliança, o doutor Felipe, que trabalha no Insolona Exclusivo, o doutor Rafael, que trabalha em Silvânia, a doutora Zoila, que trabalha no Jardim Paraíso, e também a doutora Flávia e o doutor Júlio, que trabalham no ESF do Guarani, lá no Jardim Alvorada e Vila Guarani. Portanto, nós passamos, a partir de agora, Darcio, a ter 17 profissionais atuando nos ESFs da nossa cidade, o que vai nos dar uma condição mais, vamos dizer assim, mais tranquila, no sentido de poder aumentar o atendimento da nossa população para atender essa demanda que vem já de muito tempo acumulada e que era um compromisso do prefeito Adalto que a gente pudesse fazer isso. A gente inicialmente faria pelo hospital, mas agora, com essa abertura, eles vêm pelo programa Mais Médicos do Brasil. E aí,
logo em seguida, mais para frente agora nos próximos dias, a gente começa a organizar também a vinda dos médicos especialistas. É o que eu ia te perguntar, inclusive. E os médicos especialistas que viriam por esse convênio com o hospital, Ademir? Exatamente, Laércio. Como você bem disse, a nossa intenção, a intenção do prefeito Adalto, inclusive no momento que encaminhou o projeto de mais médicos maconenses para a Câmara Municipal, era a possibilidade da contratação de médicos para os ESFs e também os médicos especialistas, além também de um reforço na equipe das nossas unidades, que nós estamos com dificuldade nessa questão da parte administrativa, e hoje, para você ter uma ideia, as nossas enfermeiras estão aí fazendo o atendimento, atendendo telefone, coletando exame, encaminhando os pacientes para o médico. Quer dizer, precisa de um reforço e nós vamos fazer isso ainda esta semana também. Vamos começar a encaminhar esse reforço para as unidades para ajudar aí, uma vez que começam os médicos a atuarem nos ESFs. E aí nós vamos para a segunda fase desse processo, que é a contratação das especialidades. Nós já temos programado em cada unidade como é que nós vamos trabalhar. Então nós vamos ter os médicos em todas as unidades ESF, que são os chamados clínicos gerais, e não havendo aquilo que nós chamamos de resolutividade, ou seja, a pessoa procura no ESF profissional, se ela resolver o problema dela ali está resolvido, se ela precisa de um atendimento mais específico, aí então ela vai passar para as UBSs, que é onde nós vamos centralizar todo o atendimento do cardiologista, do pneumologista, do ortopedista, do infectologista. Inclusive falei já hoje, já recebi um recado da doutora Denise, que é a diretora do nosso hospital. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem também, é a contratação de um infectologista. Porque nós perdemos, como você bem sabe, o doutor Torque recentemente, e a gente precisa fazer essa reposição também. Então, essas especialidades que vão ser agora iniciados os trabalhos para o chamamento dessas especialidades, que vão fazer esse atendimento nas unidades básicas de saúde. Nós temos hoje já nas UBSs os médicos da rede, né? Nós temos 23 médicos, alguns clínicos gerais, mas as especialidades, a gente tem uma demanda muito grande, que é o que a gente vai, vamos dizer assim, atacar no próximo período agora, para que a gente possa, de fato, resolver essa questão que estava colocada, que era um problema muito sério da nossa rede. Isto tudo deve estar pronto e a atender quando? Todo esse contingente, afinal? O que a gente está programando e a gente espera é que a partir do dia 1º de junho, ou seja, no final desse mês, a gente esteja já com essa programação toda feita e com esses profissionais já atendendo nas unidades. Inclusive os especialistas? Inclusive os especialistas, nós vamos já aos poucos começar a chamá-los para ir organizando os horários, até porque a gente tem toda uma questão logística para fazer, organizar tudo isso, mas muito em breve, se Deus quiser, nós estaremos também com as especialidades atendendo. Ocorreu aqui um assunto, ou recorri aqui a um assunto da semana passada, que nós comentávamos aqui, Ademir, por ocasião, inclusive, do Dia do Enfermeiro também, acho que foi quinta-feira, e a gente lembrou da Taninha, e lembramos também do Dr. Torque, e lembramos que instituições, ainda que públicas, mas no meu caso da ETEC, né, fez lá uma homenagem à Taninha, que era professora lá, né, foi uma grande perda para o setor de saúde aqui de Matão, falecida no ano passado. Como ela lecionava lá, então lá fizeram uma homenagem para ela, assim como fizeram uma homenagem no hospital, mas é do hospital ao Dr. Torque. E eu aqui dizia, chamando a atenção dos vereadores, que na primeira oportunidade que o município tivesse de implantar uma nova unidade ou qualquer instituição aí de saúde, que deveriam também homenagear esses dois grandes nomes da medicina e da saúde pública aqui no nosso município, aliás, pessoas que dedicaram suas vidas todas e com um carinho, um amor, uma vocação realmente facilmente percebida, né? E que achávamos que também os vereadores deveriam começar a pensar nisso, mas isso depende, evidentemente, de novas unidades, enfim, que sejam feitas na área de saúde para receber esses nomes aí tão importantes da nossa saúde, cujas mortes se deram recentemente, no ano passado, e até hoje lamentamos. Mas a minha pergunta por conta disso é a seguinte:
O que está em vias de ser entregue, ou existe alguma obra em andamento, alguma ação, alguma ação aí nesta área pública de saúde do município que possa receber esses nomes proximamente, doutor Ademir? Então, Laércio, primeiro, parabenizar você pela lembrança e pela iniciativa. Eu acho que, de fato, é merecida a homenagem, tanto do Dr. Torque como a Tânia, pelos longos anos de prestação de serviço, pela competência, pela dedicação que eles deram nos últimos anos na área da saúde da nossa cidade. E é evidente que nós estamos atentos a isso. Nós vamos, com certeza, no momento oportuno, fazer também uma homenagem a esses dois profissionais que representam toda a Secretaria da Saúde, todos os profissionais que atuam na nossa área. Como você sabe, nós temos duas obras em andamento, inclusive, se você me dá a oportunidade com isso, de falar que nós já reiniciamos, já retomamos a obra da unidade do ESF do Las Lomas, aqui próximo do Residencial das Acácias, no DNH, como é conhecido no Jardim Cambuí, né? Já recomeçou a obra, é uma obra que estava abandonada ali, que vai ser o novo ESF ali daquela região, assim como nós vamos emitir, o prefeito em exercício, o Ciro Ferrari, vai emitir essa semana também a ordem de serviço para que a gente possa iniciar e retomar a obra do ESF do São Judas Tadeu. Por que eu estou falando disso, senhor? Até para justificar que nessas duas oportunidades, respondendo a sua pergunta, nós não vamos conseguir prestar essa homenagem nem a Tânia nem ao Dr. Torque. Por quê? Porque, na verdade, já existem leis municipais e que já denominaram essas duas unidades, elas já têm nome. Eu não vou me recordar agora o nome de cada um, mas depois eu posso disponibilizar isso para vocês. Mas eram da saúde os homenageados? Eram da saúde também, são profissionais da saúde também que, na oportunidade, acabaram fazendo essa aprovação da lei na Câmara Municipal, já encaminhou o projeto e já está feita a homenagem. Certo. Mas eu tenho certeza, e vou dizer para você, Daércio, nós estamos fazendo toda uma programação de acordo aí com a determinação do prefeito Adalto, o planejamento que nós fizemos nesses primeiros dias e que o Cid agora está acompanhando. A gente tem uma ampla programação de investimentos para fazer na área da saúde. Eu tenho certeza que no momento oportuno nós vamos ter a oportunidade para fazer essa grande e merecida homenagem a esses dois profissionais. Muito obrigado, Ademir, mas a primeira oportunidade que tiver é justíssima, né? É mais do que merecida. Um grande abraço, muito obrigado, tenha um bom dia e boa semana, secretário. Eu que agradeço a oportunidade, e você só me permite mais 10 segundinhos para dizer para a população que nós continuamos essa semana com a vacinação da comorbidades. Vamos vacinar nessa semana também os motoristas de transporte coletivo e vamos vacinar também, chegou no sábado, um lote de vacina Coronavac, porque, como você sabe, foram suspensos a vacinação das gestantes e das puérperas com a vacina AstraZeneca, mas a Direção Regional de Saúde encaminhou para nós 140 doses de vacina para que a gente possa fazer da vacina Coronavac. Das gestantes. Atender AstraZeneca não pode. Essa semana vamos fazer essa imunização também. Certo, atenção, muito obrigado gestantes. pela oportunidade e bom dia a você e a todos os seus Muito obrigado, bom dia.